A paz do Senhor, meus amados. Essa é a série O Governo do Anticristo. Estamos nos últimos tempos. E o vídeo que você vai ver, na verdade eu nem considero um vídeo, eu considero um estudo. Você vai ver agora a preparação do mundo pela nova ordem mundial. A nova ordem mundial quer estabelecer no mundo já globalizado uma nova ordem sobre uma nova liderança, um novo governo centralizado, onde o mundo todo terá uma só moeda, uma só língua, um só governante. Você está dentro de uma série, a nova ordem secular. A nova ordem que está preparando a terra para o governo do anticristo. Eu sou o pastor Josivaldo e há mais ou menos 6 anos eu venho anunciando e falando da nova ordem mundial. E eu venho falando que ela vai usar todos os meios políticos, religiosos, científicos, históricos, para distorcer a verdade e preparar o mundo para a chegada do seu governante. O que a Bíblia fala sobre isso? Quais as profecias dos finais dos tempos? É verdade que estamos chegando no final dos tempos? Estamos no princípio das dores? Estamos já na grande tribulação? Quem será o anticristo? De onde virá? Como será esse ministério? Em Tessalonicenses capítulo 2, versículo 7, fala do ministério da iniquidade e fala que o espírito do erro já está no mundo operando, fazendo que povos, nações e línguas ande cego e não perceba que o que está por trás de tudo isso é o governo do anticristo. Eu vou soltar para vocês agora um vídeo que vai mexer. Esse vídeo é de 2016 e marca a inauguração de um túnel na Europa. Se eu não estou enganado, o nome do túnel é San Gotardo. Eu vou soltar o vídeo e eu espero que você veja. Nesse vídeo você vai ver figuras emblemáticas como Bafomé, o deus da maçonaria, um símbolo satânico chamado Bafomé, que é um deus das religiões pagãs e que ele está em algumas religiões, mas principalmente é adorado na maçonaria. Você vai ver o Bafomé, você vai ver Ísis, você vai ver Deus Sol, você vai ver um sincretismo religioso nessa cerimônia, onde você vai ver todas elas sendo decodificadas, sendo traduzido para que você possa ter um entendimento. O vídeo é esclarecedor e ao mesmo tempo chocante e confirma tudo aquilo, queridos, que eu venho falando. O anticristo vai usar todos os meios possíveis, principalmente as ideologias que são mais favoráveis ao governo do contrário, o governo da mentira, o governo do anticristo. Você pode estar dizendo e pode estar falando para mim nessa noite e dizendo assim: eu já estou vendo, pastor, o certo virou errado e o errado virou certo. Hoje nós temos várias narrativas contrárias. O termo pai, o termo mãe está sendo tirado e muitas ideologias estão sendo implantadas ideologicamente. A igreja está se alinhando a uma igreja moderna, sincrética, ecumênica e que abraça as minorias e as diversidades e aceita o pecador do jeito que ele é. Veja o vídeo e tire as suas conclusões e preste bastante atenção em tudo que ele vai dizer, porque é chocante. Vou fechar minha câmera e vou soltar.
Acompanhe. La bête de l'événement est là. Elle arrive. Elle arrive. Havia uma necessidade urgente de uma nova ordem mundial. E Macron vê a Europa e a França desempenharem um papel principal dentro dessa nova ordem mundial. No dia 1º de junho de 2016, aconteceu a inauguração do túnel de Saint-Gothard, o maior túnel ferroviário do mundo. São 57 quilômetros cortando os Alpes suíços. A inauguração foi um evento de grande porte, transmitida por vários canais de televisão de todo o mundo. A cerimônia teve uma apresentação artística, como a das aberturas de Copas do Mundo ou de Olimpíadas. A encenação, intitulada Sacre do Gotardo, foi carregada de elementos do ocultismo, além de trazer mensagens de uma nova ordem mundial. Muitas autoridades e a Nata Econômica Europeia participaram dessa solenidade. Dentre as personalidades presentes estavam o presidente da Suíça, Johann Schneider, a chanceler da Alemanha, Angela Merkel, o presidente da França, François Hollande, e o primeiro-ministro da Itália, Matteo Renzi. A inauguração do túnel teve ainda uma celebração ecumênica e recebeu a bênção sacerdotal de um rabino do judaísmo, de um imã do islamismo, de um padre da Igreja Católica e de uma pastora luterana. Vamos analisar alguns elementos dessa celebração bizarra, que muitos analistas chamaram de inauguração da nova ordem mundial. Na primeira parte, em ambiente fechado, a humanidade é representada por uma marcha de zumbis, pronta para receber ordens. Surge então um anjo na forma de bebê. Aparentemente, este representa Lúcifer. O anjo caído já começa a apresentar semelhanças com Baphomet, que é um dos principais símbolos de Satanás em algumas linhas de culto pagão. Observe, dentre as personalidades presentes, esse sujeito.
portando um cetro e vestido com um traje de algum tipo de organização ou irmandade. Ele traz um broche com a figura de um bode que deve representar também Baphomet. A cerimônia macabra evolui para a aparição de um homem-bode, representando um demônio-chefe. Esse demônio exerce autoridade e liderança sobre outros demônios que são liberados pelo mundo, representado aqui pela ferrovia. Por essa ferrovia, passam vários períodos da humanidade, revivendo alguns tipos de sociedades secretas e rituais pagãos dos celtas, da Grécia Antiga, do hinduísmo e principalmente do Egito Antigo. Observe ao fundo a figura do Sol, representando um dos principais objetos de adoração das culturas antigas. Sob a ordem do chefe, os demônios se lançam para cumprir sua missão na Terra. Aqui, vemos a representação de antigas sacerdotisas e místicos adoradores, todos sendo conduzidos pelo homem-bode. As sacerdotisas estão levando um cordeiro, como algo a ser oferecido em sacrifício. Observe a semelhança dessas sacerdotisas de branco com as adoradoras de Ísis. E nesta exaltação de muitas formas de adoração pagã, não poderia faltar a coroação da Rainha dos Céus. A cerimônia prossegue, agora em um ambiente externo. A parte interna exaltou a adoração pagã histórica. Na parte externa, o evento se torna uma cerimônia satânica regida pelo homem-bode. Os zumbis representam a humanidade manipulada, caminhando rumo a um futuro incerto. Os atores correm atrás de uma conquista. O túnel inaugurado literalmente furou 57 quilômetros de rochas nos Alpes suíços. Aparentemente, aqui a humanidade está tentando vencer a rocha. Por várias vezes, eles investem desorganizadamente contra a rocha, mas todas as tentativas são frustradas. Até o momento em que eles se unem e conseguem um importante progresso. Lembre-se que o espírito de Nimrod era unir o homem para vencer a Deus, e que esse túnel é o símbolo de integração entre os povos. Observe que eles conseguem a abertura de um portal. A representação desse portal lembra o CERN. O CERN é a Organização Europeia para a Pesquisa Nuclear. Está localizado na região de Genebra, na fronteira franco-suíça, a pouco mais de 200 quilômetros do túnel de Saint-Gothard. No CERN encontra-se o LHC, o maior acelerador de partículas atômicas do mundo e maior máquina que o homem já construiu. Ele tem 27 quilômetros de circunferência e está a 100 metros abaixo da superfície. O CERN está em busca da antimatéria e tentando recriar o Big Bang. Mas o CERN também tem um propósito esotérico ocultista nem tanto oculto. Segundo a própria comunidade científica, o CERN pretende acessar outras dimensões e se conectar com forças desconhecidas. O respeitadíssimo físico Stephen Hawking advertiu que os experimentos do CERN podem representar graves perigos a nosso planeta. No prefácio de seu livro, Stardust, Hawking afirmou que o acelerador de partículas poderia causar uma decadência catastrófica do vácuo, o que levaria o tempo e o espaço a entrarem em um colapso. Isso poderia destruir não somente o planeta Terra, mas também o sistema solar e todo o universo. Você já deve ter ouvido falar da partícula de Deus. Observe também que a logo do CERN é a junção de 3 números 6, 666. As cenas seguintes mostram uma sociedade em transformação. Do portal que foi aberto, procede a direção para a humanidade. Veja que uma nova sociedade vai surgindo. O
espírito da rebeldia e da sensualidade marcam as pessoas. A decadência da humanidade é representada tanto na forma de uma queda literal, como através da sensualidade. Do portal surge um corpo nu, e logo as pessoas ficam endemoniadas. Veja a representação de que existe algo dentro deles. Trabalhadores do túnel aparentemente são representados aqui, mas observe que a verdadeira representação é o deus Shiva, da trindade hinduísta. Shiva é o deus da destruição. Ele destrói para dar lugar a algo novo. A dança de Shiva é considerada a manifestação física do ritmo cósmico. Observe que na entrada do principal laboratório do CERN existe uma imagem de Shiva. A dança destruidora de Shiva é associada à aceleração ou à dança das partículas. A cena seguinte lembra os operários mortos na construção do túnel, mas na verdade representa o sacrifício humano. Veja que os corpos são lançados para dentro do abismo. Preste atenção. Do fundo do abismo, as mãos vêm receber o sacrifício. A morte dos trabalhadores dá lugar a 3 almas que sobem do abismo. Surge então um enorme olho que tudo vê, ou o olho de Horus, um importante símbolo usado pelos Illuminati. Agora, o homem-bode passa a ter um papel ainda mais importante na cerimônia, e as representações do livro de Apocalipse vão ficando mais evidentes. Veja como os demônios se parecem muito com o orixá Omulu. Do portal surge uma figura de um homem, misturada com a de um bode e 3 escaravelhos egípcios. O escaravelho simboliza o deus Khepri, o deus do sol nascente. Homem e bode se fundem, representando a encarnação de Satanás e o surgimento do anticristo. Ele não será um homem normal. Sua autoridade e poder provém do próprio Satanás. Uma personagem, aparentemente representando a deusa Ísis, surge para ungir o homem-bode, que é a própria besta. Como a cerimônia de coroação de um rei, a besta é ungida governante sobre todo o mundo. Observe novamente que os demônios lembram muito o orixá Omulu. Após receber o manto do espírito feminino de Ísis, a besta manifesta atitudes homossexuais. Ungido governante do mundo, a besta demonstra sua fúria contra todos e agita seus demônios. Logo, os demônios sob comando da besta ficam ouriçados. Assim como está escrito em Apocalipse, a besta passa a ser adorada pelos homens e pelos demônios.
Observe agora o surgimento de 11 personagens, aparentemente representando a Igreja dos 11 Apóstolos. A besta terá autoridade para perseguir a Igreja e para matar os que não lhe adorarem. Observe que no telão a besta tem várias cabeças. Logo, a besta parece ter sido ferida na cabeça. Leva as mãos à cabeça e vai caindo. Segue-se então uma cerimônia fúnebre, com um antigo canto germânico do autismo. Veja essas pessoas carregando árvores secas invertidas. Observe que as raízes estão para cima. Assim como a cruz invertida é um símbolo do satanismo. Tudo que se apresenta invertido representa o contrário. A imagem do telão é a árvore da morte, que é o contrário da árvore da vida. A tecnologia é mostrada como um instrumento para manipular o homem. O avanço da ciência nos últimos dias foi profetizado por Daniel. Observe agora a semelhança da imagem no telão com a Pokébola do game Pokémon GO. Enquanto na parte inferior da tela aparece uma segunda besta caminhando em direção à primeira, ao fundo surge a figura da grande meretriz. Observe que a segunda besta ressuscita a primeira. Note que os símbolos maçônicos estão presentes em várias partes da celebração. Aqui temos o olho de Horus e o compasso com um esquadro. Os três personagens de cabeças grandes aparentemente representam as nações da Terra, os reis da Terra e os mercadores da Terra que foram embriagados e se prostituíram com a grande meretriz. O relógio girando ao contrário provavelmente faz menção à profecia de Daniel, de que o anticristo mudaria os tempos e fala da velocidade em que a nova ordem mundial será estabelecida. No auge da cerimônia, todos os personagens se lançam em adoração. Mas afinal, o que eles estão adorando? Então, o trem sai do túnel, mas certamente eles não estão adorando um trem. Eles adoram aquele a quem pensam que venceu a rocha. Eles adoram o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Pensam que Satanás venceu a Cristo. A celebração é como se fosse uma grande vitória, como a consumação de uma enorme conquista. Observe mais uma vez no telão. Por algum acaso trens voam? O que isso significa? O trem se parece com uma serpente,
e representa a Satanás, que sempre quis subir aos altos céus e ser exaltado. É justamente isso que eles estão profetizando nesse ato profético. Faria muito sentido se isso fosse um encontro de bruxos e satanistas, mas numa inauguração de uma grande obra pública, com a participação dos principais signatários da Europa, realmente não faz sentido algum. Só que eles se esqueceram de ler todo o livro de Apocalipse. E vi a besta e os reis da terra com seus exércitos, congregados para pelejarem contra aquele que estava montado num cavalo e contra seu exército. Mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta, que com os sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta, e eram os adoradores de sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo, que arde com enxofre. Apocalipse capítulo 19, versículos 19 e 20. Bem, meus amigos, vocês viram aí esse vídeo, que coisa tremenda. Bote no comentário aí o que você achou, qual é a sua opinião, que a gente vai fazer outros vídeos falando da nova ordem mundial, dos seus preparativos e como está o andamento dessa nova ordem para a chegada do Anticristo. Uma coisa é certa, a Bíblia vai dizer que aqueles que são de Deus, verdadeiramente o maligno não toca. Apocalipse capítulo 3, versículo 9. Eu vou ler para você o que Deus ele tem preparado para você. Apocalipse capítulo 3, versículo 10. Como guardastes a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam da terra. O Senhor te guarda, o Senhor te protege. Comente, compartilhe e fale o que você achou. Deus abençoe, em nome de Jesus.